Olá, boa tarde. Aqui é o Armando. Gostaria de apresentar os outros membros do grupo, que a gente vai ter os vídeos na sequência. E a gente vai assistir o vídeo do Gustavo, do Kaique, da Ellen, da Jéssica e da Gabriela, explicando o ciclo de Milankovitch e os exemplos. O primeiro deles eu quero trazer aqui é o da excentricidade. Para o exemplo da excentricidade, eu trouxe esse modelinho, né, para explicar mais ou menos como funciona. Então, se a gente vê esse modelinho, ele funciona quase como uma bola, uma geodésia, e que se expande e se contrai. A gente pode usar esse modelo para referenciar a Terra. Então, na excentricidade, enquanto ela está expandida, nossa Terra ela fica praticamente redonda, mas com em intervalos de 400 mil anos e 100 mil anos, ela fica um pouco mais elíptica, naquele formato que a gente já conhece como geoide. Então ela fica um pouco mais achatada na parte de cima, deixando as bordas um pouco mais largas, enquanto ela também diminui essa excentricidade no intervalo de 400 mil anos a 100 mil anos. Esse intervalo é variável. Eu trouxe esse modelinho aqui mais para vocês terem uma ideia e espero que tenham gostado. O eixo da Terra é inclinado em aproximadamente 23 graus em relação ao Sol. Essa inclinação ela vai oscilar de 22,5 a 24,5 graus. Essa oscilação ocorre num período médio de cerca de 41 mil anos e vai modular a sazonalidade, principalmente nas altas latitudes. Quando a inclinação ela é maior, as estações vão ser mais extremas, isso é, os invernos vão ser mais frios e os verões mais quentes. E quando a inclinação ela é menor, as estações do ano são mais suaves, isso é, nós temos verões mais frios e invernos mais amenos. Boa tarde, eu sou o Kaique e vou falar um pouco sobre a precessão. A Terra não é perfeitamente esférica, mas sim achatada nos polos e arredondada no equador. Seu diâmetro equatorial é cerca de 40 km maior do que o diâmetro polar. Além disso, o plano equador terrestre, e portanto o plano equatorial, está inclinado aproximadamente 23 graus em relação ao plano da eclíptica, que por sua vez está inclinado em torno de 5 graus em relação ao plano da órbita da Lua. O movimento de precessão na Terra é conhecido como precessão dos equinócios, porque devido a ele, os equinócios se deslocam ao longo da eclíptica no sentido de irem contra o Sol. Assim, é o movimento que a Terra faz girando em torno do seu eixo longitudinal, fazendo uma elipse, enquanto os movimentos de rotação e translação, a velocidade é extremamente alta, o movimento de precessão é ao contrário. Esse movimento leva cerca de 25.770 anos para dar uma volta completa. Embora seja muito lento, podemos sentir alguns efeitos na Terra. A precessão antecipa os equinócios em 20 minutos por ano, ou seja, a cada 2.000 anos, os equinócios são antecipados em um mês. A precessão não tem nenhum efeito importante sobre as estações, uma vez que o eixo da Terra mantém sua inclinação de 23,5 graus em relação ao eixo da eclíptica, enquanto precessiona em torno dele. Como o ano do nosso calendário é baseado nos equinócios, a primavera continua iniciando em setembro no hemisfério sul e em março no hemisfério norte. A única coisa que muda são as estrelas visíveis no céu durante a noite em diferentes épocas do ano. Por exemplo, atualmente Órion é uma constelação característica de dezembro e o Escorpião é uma constelação característica de junho. Daqui a 3.000 anos será o oposto. Então, o movimento de precessão é exatamente assim. Aqui, ó. Assim, ó.
Basicamente isso. Atualmente, a excentricidade da Terra é média, o que significa que a órbita terrestre é quase um círculo, com uma inclinação em torno de 23,5 graus em relação ao Sol. Então, analisando uma hipótese de uma obliquidade mínima, assim, a diferença entre o verão e o inverno seria totalmente afetada, pois o planeta ele receberia menos radiação do Sol e ficaria consequentemente mais frio, ocasionando então uma maior precipitação e maior formação de neve durante o inverno e um menor de gelo durante o verão. Desta forma, as estações seriam menos demarcadas, além de um contraste menor entre os polos. Essa situação provavelmente causaria uma glaciação terrestre a longo prazo. Então, como a gente sabe, existem 3 ciclos de Milankovitch que foi estudado, descoberto pelo mesmo, né, para entender o funcionamento, né, do eixo Sol, Terra e Lua. Eu vou falar da combinação de 2, que vai ser entre o ciclo da excentricidade e o ciclo da obliquidade, e uma possível consequência de acordo com os estudos. Então, aqui está a minha Terra, né, eu demarquei os polos, o hemisfério norte e o hemisfério sul, e a gente sabe que a Terra atualmente tem uma inclinação de 23,5 graus, né, em torno da sua rotação e do plano orbital da mesma. Só que isso pode oscilar, né, durante anos com a sua movimentação entre 22 e 25 graus. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma obliquidade máxima, né, e com a excentricidade, né, a distância do Sol for menor entre Sol e Terra, o que acontece? A área aqui, né, que a gente pode ver como ela está bastante inclinada, a área aqui do hemisfério norte está recebendo bastante radiação solar. E qual é a possível consequência, né, de acordo com os pesquisadores? É que tem uma declassiação. Por quê? Porque se a gente pensar que é o verão vai ser mais intenso. Por quê? Porque tem bastante área aqui recebendo radiação. E o inverno está recebendo menos radiação solar. O que acontece? Aqui vai ter menos produção de neve. Por quê? Porque a atmosfera vai estar mais seca e não vai ter tanta acumulação de água, né, de vapor de água, e não vai ter produção de neve. E aqui o degelo vai ser maior. Então, né, durante a consequência, né, entre milhares de anos, é ter a declassiação, porque as calotas, né, vão tender a diminuir. Né? Por quê? Porque aqui vai ter menos produção no inverno e aqui maior degelo no verão, porque aqui o inverno vai estar mais severo, menos produção de neve, e aqui o verão vai ter mais intenso, com maior degelo. Então, o que desencadeia uma declassiação. Olá, agora eu vou demonstrar a variação de 2 movimentos da Terra, o movimento de obliquidade, a variação de obliquidade e a variação de precessão da Terra num período de aproximadamente 9.000 anos. Vou utilizar essa lâmpada para demonstrar a luz solar, né, a posição do Sol, e esse chaveirinho do planeta Terra para a gente simular as inclinações e o movimento da Terra em relação ao Sol para demonstrar essas 2 variações. Então, há 9.000 anos atrás, a Terra ela passava por um período de obliquidade muito alta. Então, o ângulo de obliquidade na Terra estava próximo aos 24,5 graus, né? Então, nesse período, o hemisfério norte ele estava bem apontado em direção ao Sol, né? Ele estava mais ou menos nessa angulação aqui. E provavelmente um período muito quente aqui na Terra, principalmente quando a gente fala do hemisfério norte, com uma grande incidência de luz solar. E 9.000 anos depois, agora no presente, com a conjunção do movimento de obliquidade e a variação da precessão, na obliquidade a Terra hoje já está caminhando para uma obliquidade média, próxima a mais ou menos 23 graus, não está mais tão inclinada ao Sol. Isso eu estou colocando a Terra exatamente na mesma posição em relação ao Sol que ela estava há 9.000 anos atrás, do mesmo lado do Sol, com uma obliquidade maior e com um movimento de precessão, que é esse movimento aqui desse balanço, fazendo com que essa parte de cima do hemisfério norte
ela não esteja mais apontada diretamente para o Sol, com essa alta incidência de raios solares. Então, nesse caso, ela pode estar apontada aqui um pouco mais para essa direção, ou poderia ser um pouco mais para aquela direção, mas o que importa é que o hemisfério norte, nessa mesma posição, comparado a 9.000 anos atrás, ele não está exatamente apontado com a maior incidência de raios solares. Então, dá para a gente deduzir que hoje a gente passa um período não tão quente quanto foi nesse verão do hemisfério norte há 9.000 anos atrás, agora no ano de 2021.